Então agora vamos ver a última parte do capítulo 1, né? Que a gente vai derivar velocidade e aceleração em coordenadas polares. Então, primeiro vamos relembrar aqui o que são essas coordenadas polares, né? Então, aqui está o eixo cartesiano XY, né? Tá bom? E tem um ponto P, né? Esse ponto P aqui pode ser descrito em coordenadas cartesianas XY, ou então a gente pode determinar uma coordenada polar para ele, né? Que ele vai ser, em vez de ser dado nas posições x, y, vai ser dado nas posições r, θ. Tá? Onde r é a distância aqui da origem até o ponto, né? Essa hipotenusa desse triângulo aqui. E θ, então, é o ângulo com que essa hipotenusa está localizada acima do plano horizontal, aqui do eixo x, no caso. Né? Tudo bem? Bom, então, nosso vetor R, né, em coordenadas R de t, né, em coordenadas cartesianas, ele é o que? Ele é o nosso x de t, né, na direção x, mais um y de t na direção y, né, vetor posição da partícula. Agora, se eu quero transformar isso aqui para coordenada polar, o que eu posso fazer aqui? Ó? Aqui, ó, o eixo x, né, eu posso escrever x em função de r θ. Então, a gente vai ter que x é igual ao quê? X é igual a r cosseno de θ. Né? E mesma coisa para o y. O y é o quê? É r vezes seno de θ. Né? E posso substituir isso aqui. Então, a gente vai ter que r de t é igual a r cosseno de θ, x, mais r seno de θ, y chapéu. Tudo bem? Posso colocar em evidência aqui o r, né? Então a gente vai ficar com r igual a cosseno de θ x mais seno de θ y. Tá? Bom, igual no caso da posição da partícula, né, em coordenadas cartesianas, x e y são funções do tempo. Tá? No caso de coordenadas polares, r e θ serão funções do tempo. Né? A partícula vai andando em diferentes posições, o vetor, esse distância r vai mudando e o ângulo, né, também vai mudando no tempo. Tá bem? Bom, agora isso que está escrito aqui, ó, olha só, essa parte aqui, se eu tirar, isso aqui é um vetor, né? Tá certo? Cosseno θ x mais seno de θ y chapéu. Isso aqui é um vetor. Agora, se eu olhar para o módulo desse vetor, né? Vamos calcular o módulo desse vetor aqui. Raiz quadrada de cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ. Né? Que isso aqui é igual a 1. Né? Então, esse vetorzinho que está aqui é um vetor unitário, que tem módulo 1. Tá? Em coordenadas polares, o vetor unitário que está na direção R, né, e tem módulo 1, é um vetor que vou desenhar ele aqui, tá? Esse aqui é o vetor, vamos chamar ele de R, ou também a gente pode só falar ele que é um R chapéu. É um vetor unitário nessa direção R aqui. Bem? O outro vetor unitário, né, que seria o vetor unitário na direção θ, é um vetor que está situado a 90 graus desse vetor aqui, que também será um vetor unitário, e aqui a gente pode chamar de Eθ, chapéu, ou podemos chamar de simplesmente também de θ chapéu. Bem? Então aqui eu posso reescrever o vetor R em coordenadas polares agora, então R de t ele vai ser igual a R, né, que é o módulo de R, é essa distância aqui, vezes o vetor unitário na direção R, que é o R. Tá bem? Então, vocês veem que para o vetor posição, né, em coordenadas polares, eu só preciso da direção R, né, para identificar a posição da partícula. Tá? A posição da partícula em função do tempo. Tudo bem? Beleza. Então, a gente definiu o vetor posição, agora a gente pode calcular o vetor velocidade. Né?
Então, o vetor velocidade, v, ele é a derivada, né, de dr dt, tá? Agora, então, eu tenho que derivar essa posição aqui, né? Bom, deixa eu colocar até de uma cor diferente aqui para chamar a atenção, é que agora esse r é uma função do tempo, é um r de t, e esse vetor unitário aqui, ele também é uma função do tempo, tá? Né? Porque, por exemplo, se a posição da partícula está aqui, tá? Esse aqui seria o vetor r de t, né? E o vetor unitário r está aqui, né? Na direção que aponta o vetor, tá? Se essa partícula aqui ela mudar de posição, né? Ela sair daqui e vir para uma outra posição aqui, meu vetor r de t vai ter mudado, né? Vou botar ela aqui. Meu vetor r de t vai ter mudado, um vetor novo r' de t, e por consequência o vetor unitário, né? Ele também vai ter mudado, né? Tá bom? Ele também mudou a direção e o sentido. O módulo permanece o mesmo, né? Desenhei de tamanho diferente aqui, mas foi erro meu aqui. Então, assim, o módulo permanece igual, mas o sentido, a direção do módulo o vetor unitário muda de direção e sentido no tempo, né? Então, a gente tem essas duas dependências temporais aqui, tá? Então, na hora de fazer a derivada, a gente tem que aplicar a regra da cadeia, tá? Derivar esse primeiro, depois esse, mais esse vezes a derivada desse, bem? Então, efetuando aqui o cálculo da velocidade, né? Então, a gente vai ter que a velocidade, então, vai ser a derivada desse termo, que vai ser r ponto, vezes na direção r, mais, vou colocar aqui embaixo, r, vezes a derivada do vetor unitário no tempo t. Tá? Então, isso aqui é a velocidade. Deixa eu só colocar o quadrado aqui para a gente. Agora, eu tenho que tentar. Agora a gente vai ter que descobrir o que é isso aqui, ó. O que é a derivada desse vetor unitário no tempo. Tá certo? Para a gente terminar de escrever a velocidade. Então, para isso, a gente vai usar essa figura aqui, né? Então, aqui tem uma partícula que sai dessa posição e vai até essa posição final aqui. Então, ela tem um vetor unitário inicial r, tá? E a gente tem um outro vetor unitário final aqui, que seria um ER mais um delta de R. Então, eu tenho um vetor delta ER, né, que sai do final desse vetor e vem até o início do outro aqui, tá certo? Então, essa aqui seria a variação do vetor unitário, né? Então, eu posso escrever essa variação do vetor unitário R, né, delta R, como sendo, né, aproximadamente aqui, esse valor desse ângulo, né, delta θ, né? E olha só, qual é a direção que está apontando esse vetor delta R aqui? Tá? Se eu colocar num limite, né, que delta θ está tendendo a zero, né, ou seja, o tempo está tendendo a zero também, vai vendo que esse vetor aqui, ó, delta R, ele vai tender a ser perpendicular ao vetor ER, né? Em coordenadas polares, o outro vetor que é perpendicular a ER é o vetor θ. Bem, então, no limite, né, para Δθ muito pequeno, esse vetor ΔR ele vai ter módulo Δθ, mas ele vai ter direção θ. Tudo bem? Então, tá, então a gente está querendo calcular a derivada de R no tempo, t. Então, isso aqui, né, é o limite de ΔT tendendo a zero, de ΔR sobre ΔT, né? Colocando isso que a gente acabou de achar aqui, quem que é o ΔR, então a gente vai ter que é o limite de Δθ sobre ΔT é θ para ΔT tendendo a zero, né?
Agora, isso que está aqui entre parênteses, ó, o limite de delta t tendendo a zero, isso aqui é a derivada de θ, não é isso? Derivada de θ. Então, a gente acabou de achar aqui que a derivada no tempo de dr, a derivada do vetor unitário é r no tempo, vai ser θ ponto, né? A derivada de θ no tempo, na direção é θ. Então, voltando aqui, ó, então o vetor velocidade vai ser o quê? Vai ser r ponto vezes r, tá? O vetor unitário na direção θ, mais r, que é o módulo de r, vezes θ ponto, que é a velocidade θ, na direção θ. Então, esse aqui é o vetor, né? Velocidade em coordenadas polares. Tá? Então, você vê que o vetor velocidade de coordenada polar, ele tem duas componentes agora. Né? Ele tem uma componente que está ao longo desse vetor unitário r, né? E eu tenho um vetor, e eu tenho uma velocidade aqui que está ao longo do vetor θ. Não é isso? Então, a gente pode chamar essa componente aqui, né? De componente é o valor da velocidade radial, né? Que está ao longo do raio aqui. E essa outra componente, que é o módulo de r vezes θ ponto, seria a velocidade tangencial, né? Que está ao longo da tangente aqui da curva. Tá certo? Bom, finalmente aqui a gente pode calcular a aceleração. Então, a aceleração vai ser a derivada no tempo da velocidade. E a gente vai ter que derivar esse termo aqui. Né? Então, lembrando que isso aqui depende do tempo, r ponto depende do tempo, o vetor unitário depende do tempo, isso depende do tempo, isso depende do tempo, isso depende do tempo. Então, vai ter uma série de regras da cadeia aqui, né? Fazendo a derivada, então aqui a gente vai ficar com a R2 pontos, que seria a derivada segunda de R, na direção é R, mais, agora o primeiro vezes a derivada do segundo. Então, R ponto vezes a derivada de R no tempo t, mais. Então, agora a primeira derivada desse R, então vai ficar dr dt. Vamos colocar R ponto. Vai ficar R ponto vezes θ ponto vezes θ, mais, agora a derivada desse aqui. Então, vai ficar R vezes θ dois pontos, θ, mais R, θ ponto, a derivada de θ dt. Bem? Bom, essa primeira derivada aqui a gente acabou de calcular, né? A derivada de R dt é θ ponto é θ. Então, vamos substituir aqui. Então, vai ficar que a aceleração A é R dois pontos vezes R mais. Então, aqui vai ficar R ponto vezes θ ponto vezes θ. E aqui já tem também um. Então, vai ficar duas vezes isso, né? Mais duas vezes R ponto θ ponto, né? Vou colocar aqui em parênteses, e aqui tem um R mais θ dois pontos, R mais θ dois pontos, esses dois termos estão na direção θ, tá? Mas, por último, esse termo aqui, R θ ponto, d θ dt, tá? Agora, de novo, né? Esse outro termo aqui, a gente tem que descobrir quem que é, tá? E a gente vai descobrir quem é, de novo, utilizando essa mesma abordagem aqui que a gente acabou de fazer. Então, deixa eu pegar essa figura aqui, né? Para a gente usar a mesma ideia, né? Ok. Então,
fazendo a mesma ideia aqui, ó, agora olhando a partícula do ponto de vista da variação do Eθ aqui, tá certo? Então a partícula estava inicialmente nesse ponto, ela vem parar nesse outro ponto aqui, tá? Então ela tem um vetor unitário inicial Eθ, ele vem para esse outro vetor unitário final, então descrevendo uma mudança, uma variação no vetor unitário Eθ. Então a gente tem, né, que a variação de... Opa, aqui é θ. Variação do vetor unitário θ, né, ele vai ser igual ao quê? Então ele vai ser igual ao Δθ, né? E fazendo aquela mesma ideia, né? Quando o Δθ for muito pequeno, né, ou seja, o tempo for muito pequeno, esse vetor Δθ começa a ficar perpendicular ao vetor Eθ. Né? Em coordenadas polares, né, quem que é perpendicular ao Eθ é o vetor ER. Tá? Só que note o seguinte, que aqui está com um sentido oposto, né, ao ER. Tá? Então ele vai ganhar um sinal de menos aqui. Ó. É menos ER. Tudo bem? Então agora, calculando quem que é a derivada de... Aqui é θ. A derivada de Eθ no tempo t. Então, isso aqui vai ser o limite Δθ sobre ΔT. ΔT indo para zero. E aqui menos ER. Tá? Então a gente acha aqui que a derivada de Eθ dt é igual a menos θ ponto na direção ER. Tá? Então, voltando e reescrevendo a aceleração vai ficar como sendo R2 pontos, né? Menos R θ ponto ao quadrado, né? que veio desse termo aqui, na direção ER, mais R θ 2 pontos, mais 2 vezes R ponto, θ ponto, na direção Eθ. Tá? Então, isso tudo aqui é aceleração em coordenadas polares. Tá? E da mesma forma da velocidade, então eu tenho uma aceleração que é chamada de aceleração radial, né, que está ao longo do raio, e uma aceleração tangencial, né, que está tangente à curva, que está na direção Eθ. Tá bom? Então, por exemplo, o movimento circular uniforme, né? Então, um movimento circular uniforme, então eu tenho, por exemplo, uma partícula aqui que está num círculo de raio B. Então, por exemplo, se essa partícula está girando aqui nesse sentido anti-horário e ela tem um raio B fixo, se ela tem um raio B fixo, quer dizer que ela não tem velocidade na direção R, né? Então, R ponto é igual a zero. Não é isso? Tá bom? Então, eu não tenho velocidade radial, posso ter a velocidade tangencial, né? E para aceleração, colocando aqui a aceleração, a parte radial da aceleração, né? Que é esse termo aqui, o R2 pontos vai ser zero e vai ficar menos R. O R é sempre constante, que é igual ao raio do movimento, é menos B θ ponto ao quadrado, né? Na direção R. Né? E a aceleração tangente, né? Vai ficar B θ 2 pontos, mais esse termo aqui vai dar zero, né? Que o nosso R ponto é zero, então vai ficar só θ 2 pontos na direção Eθ. Tá? Se o objeto também não estiver acelerando, né, na direção tangente aqui, na direção dessa direção aqui, né, tangente à curva, esse termo também vai ser zero, eu vou ter só aceleração radial, que vai ser, no caso, vai ser aceleração centrípeta. Tá? Tudo bem?